Galera, como é que vocês estão? Todo mundo atento hoje? Geralmente eu passo slide aqui, mas hoje eu não vou passar, porque eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou falar sobre duas estratégias que eu uso, que fez o faturamento de vários e-commerce que eu já trabalhei, multiplicar o faturamento. Então, eu gosto de ir muito direto ao ponto, assim, e falar focado em estratégia e coisa que vocês vão poder aplicar de fato e que provavelmente vai dar certo se vocês executarem tudo certinho. Na última palestra que eu falei aqui, eu falei sobre como gerenciar um time de millennials, e foi uma palestra super legal. Sempre que eu venho, é a quarta vez que eu estou palestrando aqui, eu tento sempre trazer algum tema novo, alguma coisa diferente. É muito raro eu repetir alguma palestra. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu falei algumas técnicas, várias coisas legais. Eu comecei a empreender com 18 anos, então foi muito cedo. E, assim, por mais que eu tivesse noção do que eu estava fazendo, a gente muitas vezes não sabe como que é ter uma empresa, de fato. Então, assim, eu sabia executar, eu sabia estratégia, eu sabia os caminhos que eu queria chegar, só que o mais difícil para mim foi gerenciar essas pessoas, montar esse time, fazer a operação rodar, e mesmo com um business totalmente estruturado, e mesmo com pouca idade, o desafio mais forte que eu vi foi esse. Então, eu sempre gosto muito de falar de gestão, eu acho que é algo muito importante, principalmente agora que a gente está trabalhando muito com home office, então a galera fica um pouco mais desperta, é difícil fazer contratação também. Então, depois eu posso disponibilizar para quem quiser esse doc que eu falei. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, sempre quando eu faço palestra, eu gosto de falar sobre alguns temas específicos. Então, eu gosto de falar de propósito de vida, eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de falar de profissões do futuro, e marketing sempre, mas eu sempre tento fugir um pouco do marketing para a gente sair do óbvio, porque marketing vocês também já estão cansados de saber. Então, hoje eu quis ser muito direta nessas duas estratégias. E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, a gente que é empreendedor, a gente influencia as pessoas diretamente, seja no subconsciente ou no consciente. E, principalmente, vocês que trabalham com marketing digital, com tráfego, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo vai influenciar as pessoas. Então, é muito importante que vocês tenham em mente o negócio que vocês estão fazendo, se isso é uma coisa hedônia, se isso é algo que vai fazer bem para as pessoas. E eu sempre falo que, assim, cara, não foquem 100% em faturamento. Não tem como você escalar uma empresa se tudo que você pensa é gerar dinheiro em cima disso. E para trabalhar com pessoas, principalmente millennials, né, eu tenho 26 anos, comecei com 18, então eu tive que fazer uma super autoanálise de mim para entender os altos e baixos, porque às vezes a gente está muito motivado e às vezes no dia seguinte parece que o mundo vai desabar. Então, eu me autoanalisando, eu fui descobrindo como eu lidava com as pessoas. Então, assim, hoje, o evento é muito focado em e-commerce hoje, então hoje a gente está com Família Ecom. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas duas estratégias. Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente roda anúncio para e-commerce, a gente tem uma variável muito grande de coisas que a gente pode fazer. E eu fui CMO de uma marca de cosméticos durante um tempo, e lá a gente tinha uma verba muito alta para gastar com marketing, uma verba muito alta para gastar com influenciadores. E até puxando um pouco do gatilho da palestra do Caio, que inclusive foi sensacional, o que eu acho importante? Quando a gente fala de branding, automaticamente a gente pensa numa marca que vai conseguir se perpetuar, mesmo que o dono da empresa não exista mais. Então, para isso, hoje, eu sempre falo para vocês trabalharem com influenciadores. Só que, às vezes, parece muito vago. Os olhos, tá, mas como que faz? Como é que contrata? Como é que vai atrás? E, assim, a estratégia que eu usei na maioria dos e-commerce que eu trabalhei foi a seguinte. Eu escolhi um grupo de influenciadores que não necessariamente tinham 100% a ver com a marca, mas influenciadores completamente aleatórios. Então, nem sempre eu escolho uma pessoa para representar a marca que tem todo o fit com a marca. Então, muitas vezes, eu escolho pessoas que, às vezes, não têm nada a ver, porque o impacto dela estar falando de uma coisa completamente diferente do dia a dia, às vezes, chama mais atenção. Só que o que acontecia? Essa marca grande que eu trabalhava, que gastava muito com influenciador, eles usavam esses influenciadores só para fazer postagem no feed, compartilhamento em stories. Então, ficava uma coisa muito vaga, porque se você contrata um influenciador para estar divulgando o teu e-commerce ou divulgando a marca que você trabalha, é por 24 horas, então você não consegue perpetuar aquilo ali.
E aí, o que a gente começou a fazer? Isso faz mais ou menos uns 3 anos. E as marcas não estavam fazendo isso antes com muita força. Então, o que a gente fazia? A gente pegava o influenciador, a gente pedia o uso e direito de imagem deles, e aí a gente rodava o anúncio dentro do perfil do influenciador, e, além do combo de stories que a gente contratava, a gente também pegava esse conteúdo dele, um conteúdo à parte, para rodar tráfego. Então, assim, além dos criativos, além de toda a estratégia de tráfego que estava rodando, a gente conseguia, através de API, conectar junto do perfil do influenciador e a gente rodava o anúncio dentro do perfil dele. Então, a gente acabava pegando um público frio que a gente não iria conseguir pegar, e, com o tráfego, a gente conseguia pegar muito mais pessoas do que se eu tivesse só rodando tráfego dentro do perfil da empresa. Então, com isso, a gente começou a criar um brand muito mais forte da marca, porque a gente tinha vários influenciadores espalhados. E, quando eu falo de influenciador, não necessariamente precisa ser aquele cara super famoso, mas, muitas vezes, uma pessoa que fala bem, que tem um número ali de seguidores, cara, pode ser de 10 mil seguidores para cima, isso não necessariamente importa. E aí, com isso, a gente começou a escalar muito mais as vendas. Então, assim, na época, esse e-commerce estava vendendo 140 mil por mês, mais ou menos, e a gente conseguiu passar para 220 mil, só mudando a estratégia. Então, basicamente, a gente teve nenhum custo a mais, porque parte do que a gente usava para o tráfego, a gente foi captando esses influenciadores, rodando tráfego dentro do perfil deles, e eles entregavam para a gente conteúdo só para a gente rodar anúncio dentro do perfil da marca. Então, com isso, a gente foi captando muito mais gente, de uma forma muito mais sutil. Então, não era só aqueles anúncios que ficavam aparecendo para a pessoa ali com a marca o tempo todo. Então, a gente tinha uma gama de pessoas fazendo isso acontecer. Claro que, nesse caso, a gente tinha uma verba alta para fazer isso, então a gente podia escolher influenciadores, de fato, muito grandes. Só que, dentro da minha empresa, a gente já teve vários clientes de vários nichos, e a gente conseguiu aplicar isso basicamente em todos. Então, e aí, o que eu fui descobrindo ao longo de fazer isso? Conforme a gente ia usando influenciadores, eu fui descobrindo que o segredo não necessariamente estava no alcance do influenciador, e sim em pessoas que falavam bem. E é muito doido isso, porque, quando a gente pensa em influenciador, muitas vezes eu já vi várias pessoas que falam, pô, quebrei muito a cara, investi uma grana em influenciador, essa grana não voltou, não teve venda, não foi bom. Só que, daí, qual que foi o segredo de tudo isso? Eu moro em Florianópolis, e lá em Floripa tem uma escola de atores, que fica bem perto do escritório. E aí eu comecei a testar, rodar tráfego com esses atores. E aí, ali, foi uma descoberta muito doida, porque, assim, eu tinha pago, acho que 15 mil na época, para uma influenciadora fazer uma publicidade, e para rodar o tráfego em cima da imagem dela. E aí eu fiz o mesmo criativo, a mesma campanha, com uma atriz, com uma menina que cobrou muito menos, e, bizarramente, o ROI dela foi muito mais alto do que a influenciadora. E aí eu comecei a entender que o poder de compra e o poder de influência, ele não necessariamente está vinculado a uma pessoa famosa. Muitas vezes, se vocês conseguem, às vezes, um amigo, uma amiga, um parente, um primo, alguém que fala bem, que tem a dicção boa, que vai conseguir falar, se vocês puderem gravar com essas pessoas em cima do produto de vocês, muitas vezes, no tráfego, vai ter um resultado muito melhor. Lógico que, falando de branding, se vocês usam vários influenciadores para a marca de vocês, a marca que vocês trabalham, enfim, no futuro isso vai gerar um resultado muito interessante, porque vão ter várias pessoas no Brasil falando da sua marca. Só que o segredo foi eu conseguir diminuir muito mais a verba que a gente gastava, porque, em vez de a gente gastar tudo com influenciador, a gente começou a gastar 30% com influenciador e o resto com atores. Então, a gente conseguiu escalar isso muito. Então, assim, vou dar um exemplo de drop, por exemplo. Eu já vi várias pessoas rodando um anúncio de drop para um público que, sei lá, eram mulheres de 40 a mais, só que estava rodando anúncio com uma mulher nova usando o produto. Aí começou a dar errado, mas claro que dá errado. Você está vendendo um produto para uma pessoa de 40 a mais, usando um criativo de uma imagem mais nova. As pessoas, elas compram o que elas se assemelham. Então, assim, por isso que marcas muito grandes usam globais, muitas vezes, para representar a marca, que é para criar aquela coisa até meio distante. Só que, quando você quer vender algo numa faixa etária específica, numa persona específica, você vai ter que usar uma pessoa exatamente parecida com a tua persona para fazer um criativo. Então, assim, com isso, a gente conseguiu diminuir a verba de marketing, a gente conseguiu escalar muito mais as nossas campanhas, porque a gente estava usando atores que tinham um preço muito mais baixo,
Então, assim, isso foi algo que foi uma mudança muito rápida, foi uma estratégia que eu já testava, só que eu só usava influenciadores. Então, a partir do momento que eu comecei a usar esses atores, cara, foi muito bom mesmo. E eu sempre tinha criativo novo, e eu sempre tinha pessoas diferentes falando sobre a marca. E aí teve uma marca que a gente trabalhou que vendia para mulheres acima de 60. E aí, nessa época, eu consegui pegar a avó de funcionária, gente mais velha de sei lá onde. Então, isso foi muito legal, porque daí eu peguei essa galera, levei para o escritório, passei todo um script e a gente foi gravando. Então, teve várias pessoas até que trabalham com drop, várias empresas que vieram atrás da gente para essa criação de criativo. Então, isso, resumidamente, é uma estratégia muito interessante. Para encontrar essas pessoas, vocês conseguem encontrar em grupo de Facebook. Tem muito grupo de Facebook de pessoas que ofertam a imagem delas para vocês usarem. E aí o que vocês têm que fazer, no caso de, se for uma pessoa que não está na cidade de vocês, é mandar o produto para casa da pessoa, passar um briefing bem certinho, e aí retornar esses vídeos. E uma coisa que eu sempre falo, o vídeo sempre tem que estar legendado. Não tem como não estar legendado. Tem muita gente que vê o criativo dentro do trabalho, vê em lugar que não pode abrir o som, as pessoas não estão mais abrindo o som do celular. Então, o vídeo legendado, copy muito clara, nos primeiros segundos, ali, deixar muito claro qual que é o benefício do produto, o que tem que ser feito. Então, essa é uma das estratégias que, assim, foi algo que eu fiz rápido, que não teve tanto esforço assim, e mudou consideravelmente o faturamento. Antes, a gente usava muito... Cara, a gente fazia muito criativo, uns criativos muito legais, e no Drop, inclusive, tem uma coisa doida, que é tipo assim, quanto mais elaborado o teu criativo, muitas vezes menos vende. Então, assim, às vezes o criativo é o mais feio de todos, é o que mais vende, ou aquele feio da China, que veio lá direto do Alibaba, muitas vezes é o que mais vende. Então, com isso, eu fui começando a entender o que de fato o público queria. E outra coisa que a minha empresa faz é geração de leads. Eu sempre falo para as pessoas, é muito mais fácil você fazer um lead e gerar uma compra do que fazer esse lead e te dar os dados dele. Então, assim, para você fazer um lead, efetuar uma compra, a oferta tem que ser boa e tem que ser um produto de impulso. Então, na compra, a pessoa compra por impulso. Só que, para fazer um lead, dar os dados dele, ou a oferta tem que ser muito alta, ou tem que ter um benefício muito bom. Que é aí que eu vou falar sobre essa segunda estratégia. Muitos de vocês talvez já devem ter escutado sobre estratégia de Member Get Member, mas, pelo que eu vi, assim, poucos usam isso numa estratégia mensal. Falando um exemplo bem didático de Member Get Member, se vocês conhecem aquele espaço laser, foi uma franquia no Brasil que começou com depilação a laser. Os caras começaram com uma franquia, hoje eles estão, acho que, com mais de 3.000 franquias no Brasil, e praticamente toda a estratégia deles foi em cima de Member Get Member. Então, basicamente, quem é mulher aqui provavelmente conhece, mas eu vejo muito homem que já recebeu também. E aí, o que os caras faziam? Eles, conforme entravam pessoas dentro da empresa, se você indicasse um amigo, você ganhava desconto, e o amigo que recebia essa indicação, ele ganhava 3 sessões de depilação grátis. Só que, o que acontece? Como era algo relativamente novo no Brasil, quando foi lançado, as pessoas criaram parecia um benefício muito alto. Tipo, nossa, eu vou ganhar 3 sessões de graça, eu vou lá, não vou precisar. Aí o que acontecia? Eles treinavam todas as funcionárias deles, e quando a pessoa ia lá nesse gratuito, eles faziam uma copy bizarra para fazer a pessoa comprar outros pacotes. Então, assim, no físico, isso foi uma estratégia que funcionou muito bem, tanto que, vou dar um exemplo para vocês, antigamente a Boticário era a empresa que mais tinha franquias no Brasil, e a Boticário está há anos no mercado e investiu muito em ambiente físico. Então, uma empresa que começou do zero, com estratégia Member Get Member, conseguiu escalar, e hoje, praticamente, eles têm o mesmo número de franquias do Boticário. Então, assim, falando no físico, isso foi algo que funcionou muito bem. Mas, por exemplo, em e-commerce, dificilmente eu vejo o e-commerce ofertando alguma coisa de benefício para gerar dados. Então, essa semana de Black Friday, que começou agora, eu vi vários e-commerce fazendo assim, cara, se você me dá seu e-mail, seus dados, eu vou te enviar um desconto a mais de Black Friday. Então, isso é mais uma estratégia que vocês podem fazer. Então, supondo que vocês estão cuidando de um e-commerce, o e-commerce é de vocês, roda lá no ActiveCampaign ou no RD, não sei qual plataforma vocês usam, e começa a rodar para a base de leads de vocês, indicarem amigos, e com esses amigos eles vão conseguir
ter algum benefício, os amigos também. E isso é algo que vocês podem fazer com premiação também. Então, assim, eu estou tentando ser mais didática e mais breve, porque eu não quero trazer muita teoria, eu quero trazer muito, tipo, o que eu fiz, como eu fiz e o resultado que deu. E nessas estratégias de Member Get Member, vocês podem fazer em qualquer tipo de negócio. Lançamento, a Natália Arcuri fez uma estratégia foda de Member Get Member. Ela conseguiu fazer com que as pessoas indicassem amigos, e com isso elas iam ganhar prêmios. Teve um evento que a gente trabalhou agora há pouco tempo, que a gente participou, e os donos do evento estavam fazendo uma estratégia assim. E, basicamente, como funciona quando é com premiações? Às vezes, quando você pensa em premiação, você pensa, pô, eu vou ter que gastar, vou ter que dar prêmio, função. Só que, cara, às vezes, o que você pode fazer? Vamos supor, você tem um e-commerce de roupa, por exemplo, de roupa feminina. Você pode, a cada 45 dias, lançar dentro do seu e-commerce uma ação de Member Get Member. Então, por exemplo, o que você pode fazer nesse caso? Você consegue colocar dentro da página inicial, depois eu posso dizer alguns softwares para vocês que fazem esse Member Get Member automático, que é tipo, a pessoa recebe um código e, conforme ela for indicando aquele código, ela consegue já receber o prêmio, o benefício. Então, nesse caso, voltando para o exemplo da loja de roupa, o que daria para vocês fazerem nesse exemplo? Vocês podem colocar, por exemplo, assim, dentro da página inicial, vocês podem colocar que bota um call to action ali para a pessoa saber mais, pede já os dados dela e coloca alguma coisa tipo assim, coloque seu e-mail aqui e concorra a uma viagem para Trancoso, por exemplo. Uma viagem para Trancoso, se você comprar com antecedência, se você ir atrás de uma agência de viagem, cara, às vezes você vai gastar R$2.000, R$1.500, e isso entra como um budget do teu marketing, do teu tráfego, não importa. Você coloca aquilo ali e coloca premiações menores, dependendo do número de pessoas que estão indicando. Então, vamos supor, o prêmio Master é essa viagem para Trancoso. Isso que eu estou falando, não necessariamente precisa ser algo que tem totalmente a ver com aquela marca. Só que qualquer benefício alto para o brasileiro, ele faz as pessoas criarem mentalmente, no inconsciente, uma questão de competição. De tipo assim, eu vou tentar ganhar. Tanto que sorteio até hoje funciona, por mais que as pessoas achem que não. O brasileiro tem muito essa coisa de querer participar. E como a internet é fácil, então é um jeito muito fácil de você puxar o lead. Porque ele acha que, conforme ele está dando os dados dele, ele vai estar ganhando alguma coisa. Então, eu nunca falaria para alguém colocar num e-commerce, coloque seu e-mail para receber a nossa newsletter. Tipo, isso é muito antigo já. Sabe? Ninguém, tem empresa que faz isso, que é empresa muito grande e que para eles não vai mudar. Só que eu nunca falaria para fazer isso. Eu sempre falaria para colocar no texto alguma coisa tipo, cara, ganhe prêmios, ganhe descontos exclusivos, concorra a viagens, concorra a alguma coisa. Porque o brasileiro ele tem essa coisa muito doida de, ele vê um negócio que ele acha que ele pode ter uma chance de ganhar e ele vai. Por isso que até hoje tem um monte de gente que compra Mega Sena, né? As pessoas compram, sabendo que não vai ganhar. Mas isso é uma coisa muito do brasileiro. Eu já morei no Vale do Silício, fiquei um tempão lá, quando eu estava com 20 anos, mais ou menos. E lá, nessa época, eles já usavam muito essa estratégia de Member Get Member. Tem até uma coisa engraçada, assim, nessa época, que lá na Califórnia, quando eu estava morando lá, foi bem quando a maconha foi legalizada recreativamente. E aí, as lojas de cannabis, elas começaram a fazer meio que uma ação que era mais ou menos assim. Se você avaliasse a empresa no Google e se você indicasse um amigo, você ganhava um pre-roll, que eles chamam, né, que é um baseado de graça. E pensa, né, num lugar que todo mundo gosta daquilo, o quanto isso não explodiu. Então, foi uma coisa bem engraçada, assim, e ali eu vi, de fato, a essência do Member Get Member. Então, se o cara fizesse uma avaliação e se ele indicasse um amigo, ele ia ganhar um baseado, porque a galera ficou louca, né? Então, assim... isso eu acho uma coisa legal, porque, assim, hoje, cada vez mais o lead vai estar mais caro, as ofertas vão estar mais altas. Então, assim, tudo que você puder fazer para conseguir captar esse lead para a tua base de uma forma mais leve, que não seja só com tráfego, vale muito a pena. Então, por exemplo, o lead hoje do Facebook, do ano passado para cá, ele aumentou R$3. Então, assim, R$3 em cima de toda... Por exemplo, cada lead aumentou isso. Basicamente, aproximadamente. Então, assim, cada vez mais vai ficar difícil vocês rodarem campanha,
cada vez mais o lead vai ficando mais alto, e quem não for se antecipando e pensando nessas estratégias, cara, a chance de você ter um bom negócio que não vai funcionar é muito alta. Então, assim, eu diria que seria interessante vocês já irem se preparando para esse aumento do custo do lead. E a melhor forma que eu vejo para se preparar é com estratégia de member get member. Por quê? Porque um lead que você tem, ele pode ser um multiplicador de leads, só que a oferta tem que ser boa. Então, voltando no exemplo da loja de roupa, nunca assine a nossa newsletter, nem nada disso, tipo, regra número 1, sempre coloque que a pessoa vai ganhar algum benefício por estar dando o e-mail dela. E aí, o que vocês podem fazer? Coloca prêmios, podem ser 5 prêmios, 10 prêmios, não importa. Prêmio Master, uma viagem para algum lugar, um lugar que vocês consigam pesquisar, que tem um valor barato. Tem muita promoção de pacote, então isso não é uma coisa tão difícil assim. Às vezes parece, pô, vou dar uma viagem, igual eu falei, mas muitas vezes é algo mínimo que, se você já está investindo em tráfego, vale muito a pena. Bota ali uma viagem para Trancoso, uma viagem para algum lugar dentro do Brasil mesmo, e aí abaixo você vai colocando outras coisas. Então, a pessoa que indicar mais amigos vai ganhar essa viagem, a pessoa que indicar 20 amigos vai ganhar um desconto de 50%, a pessoa que indicar 10 amigos vai, sei lá, ganhar um prêmio X. Então, assim, tem inúmeras e inúmeras ideias que vocês podem fazer em cima disso. Basicamente, o que vocês precisam é colocar isso dentro de uma landing page de captação de lead, então não tem tanta dificuldade assim. A única coisa que vocês vão precisar é ativar algum software para fazer a questão dos cupons, que é tipo assim, a pessoa recebe um cupom dela no e-mail, e aí, conforme ela vai mandando para amigos, e esses amigos vão cadastrando os leads, automaticamente vocês vão recebendo esses leads. Então, fazendo um link com o influenciador, teve uma campanha que eu fiz com aquela Gabi Brandt, uma época que ela estava bombando, assim, foi um pouco antes dela casar, que a gente fez uma campanha só para captar leads. Então, assim, a gente não queria usar ela para vender, a gente queria usar ela para captar leads, porque uma das minhas metas era aumentar a nossa base. E aí, o que a gente fez, basicamente? A gente botou para ela divulgar uma landing page e falou que a gente ia dar um produto gratuito se as pessoas dessem o e-mail delas. E aí, o que aconteceu? A gente pegou uma pessoa que estava super em alta, ela não estava tentando vender nada, então a gente conseguiu, só com essa estratégia de campanha, aumentar em 7.000 leads a nossa base. Porque, quando uma influenciadora começa a divulgar uma marca, muitas vezes as pessoas estão esperando que ela venda alguma coisa. Só que ela não estava vendendo. Ela estava querendo dar um produto de graça para as pessoas se elas dessem o e-mail delas. E aí, dentro desse produto de graça, a gente só cobrava o frete. Então, às vezes, para uma marca, é muito interessante você fazer isso para captar leads e depois você converte esses leads no e-mail marketing. Ou, não sei se vocês sabem também, vocês conseguem pegar uma base de leads e colocar dentro do Facebook e pedir para o Facebook rodar anúncio em cima dessa base. Então, é uma forma interessante de vocês conseguirem ativar mais as pessoas que já são compradores da marca. Então, assim, muitas vezes no tráfego você não consegue pegar todo mundo. Então, se você bota essa base dentro do Facebook e bota para o Facebook rodar, tem uma chance muito maior de você conseguir alcançar essas pessoas que possivelmente já compraram na tua marca e deixaram de comprar por algum motivo. Então, assim, essa estratégia com a influenciadora deu muito certo, foi muito legal. A gente não vendeu nada naquele momento, só que essas 7.000 pessoas que se interessaram pela marca, a gente conseguiu vender muito mais no mês seguinte. Então, assim, quando a gente pensa em vender, muitas vezes a gente entra numa questão de impulso. De tipo, cara, eu vou rodar criativa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar a copy, vou fazer isso. Só que muitas vezes a gente fica no automático e a gente esquece um pouco de usar essas outras coisas. Então, na época que eu trouxe essa estratégia, eu lembro que todo o time de marketing tinha 35 pessoas abaixo de mim. Todo mundo falou, não, mas como assim? Como é que a gente vai pagar 12 mil para essa influenciadora e ela não vai vender nada? Falei, cara, confia. Confia porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí foi doido, porque eu meio que, cara, eu quebrei aquele pensamento que eles tinham de que influenciador era para venda, 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 e a gente conseguiu vender muito mais do que se eu tivesse ofertado direto alguma coisa para aquelas pessoas comprarem. Então, assim, falando um pouco mais de Member Get Member, tem milhares de formas que vocês podem fazer isso. Lançamento, eu vejo pouca gente fazendo isso.
E é uma coisa super legal que dá para fazer, da pessoa convidar amigos e, tipo assim, o cara está lançando um curso, por exemplo. Ele faz uma estratégia de member get member antes de lançar o curso dele. Aí ele pode colocar ali que o cara que indicar para mais amigos vai ganhar uma mentoria de 1 hora com aquela pessoa ali, muito antes do curso ser lançado. Então, aquilo já vai criando uma expectativa, e, às vezes, a pessoa nem sabe quem é aquela pessoa, mas vai pensar, pô, se eu indicar amigos, eu vou ganhar uma mentoria com esse cara. Então, muitas vezes, o que falta é essa oferta que a pessoa que pareça para ela que ela está ganhando um benefício muito alto, uma vantagem muito alta. E eu fui aprendendo muito isso conforme eu fui trabalhando com geração de leads. Porque, assim, não é fácil você gerar leads, e cada vez mais vai ficar difícil. Então, a melhor coisa que eu achei foi fazer as pessoas gerarem leads para mim. Só que as pessoas não vão gerar leads para vocês se elas não tiverem uma oferta alta. Então, assim, eu sempre falo, se você tiver oportunidade, se tiver um pouco de grana a mais para investir, começa com uma oferta alta, igual eu falei, com uma viagem, com alguma coisa assim. Pode ser um passeio, pode ser alguma coisa diferente, e não precisa estar diretamente vinculado à estratégia dessa marca. Não precisa ser algo, tipo, por exemplo, é uma marca de roupa. Pô, mas as mulheres que compram roupas provavelmente são mulheres que gostam de viajar, que gostam de se arrumar. E aí, dentro desses prêmios, vocês podem fazer collabs com outras empresas. Então, por exemplo, essa empresa de loja de roupa pode fazer uma collab com a própria Espaço Laser, que eu falei aqui. Então, se a pessoa indicar para 10 amigos, ela ganha uma sessão de depilação a laser. Então, tudo isso é algo que vocês têm que usar a criatividade, entender a persona de vocês e ver o que aquela pessoa vai se interessar. Tem muita gente que eu conheço que trabalha com cosmético, e cosmético é uma coisa que mexe muito com as pessoas, principalmente na pandemia, porque, assim, na pandemia, as mulheres que compravam maquiagem sempre foi uma das coisas que mais vendeu em todo o universo feminino, as mulheres começaram a parar de comprar maquiagem e começaram a comprar produtos para tratar a pele. E foi aí que, na pandemia, deu um boom bizarro de gente vendendo sérum, rejuvenescedor, gente vendendo um monte de coisa para colocar na cara. Por quê? Porque as mulheres começaram a se ver todo dia no espelho e ver que não tinha mais lugar para usar maquiagem e que o principal era esse tratamento de dentro para fora. Então, assim, por isso que vocês já devem ter visto aí um monte de gente vendendo infoproduto, galera rodando VSL para vender sérum, para vender coisa, porque teve um boom muito alto. E, assim, hoje a competição de e-commerce ela é bizarra. Então, assim, para quem roda drop, por exemplo, cara, o que você vai fazer para aquela pessoa querer comprar na tua marca, sendo que tem dezenas de marketplace que a pessoa pode devolver o produto, a pessoa, se ela não gostar, ela não paga. Então, assim, essas empresas grandes estão pegando muito pesado nessa questão de devolução, de prazo. Então, assim, quem roda drop ou quem roda algum e-commerce que está começando, eu sempre trabalharia com alguma ação de member get member, sempre. Porque, assim, o que você vai fazer para ofertar e fazer aquela pessoa comprar na tua loja, se ela pode comprar numa outra loja, talvez por um preço um pouquinho mais caro, mas tendo a garantia de que a devolução vai ser boa, que o prazo vai ser bom. Então, isso que eu estou falando é o seguinte, a competição ela vai ficando cada vez mais acirrada. Então, assim, eu já trabalhei com drop também, já rodei drop, a gente já teve vários cases legais. Então, assim, a partir do momento que vocês vão incluindo isso na estratégia, vocês podem incluir ações beneficentes também. Então, assim, poxa, a pessoa que mais indicar amigos é parte da verba da empresa ou parte do faturamento desse mês, que seja 1%, vai ser doado para alguma ONG, para alguma coisa. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, cada vez vai ser mais difícil vender na internet.
Então, cada vez mais, vocês vão ter que buscar formas completamente diferentes para se reinventar. Porque vai ficar difícil, já está ficando difícil. Como eu falei, quem roda tráfego sabe que já está muito mais caro. Então, assim, é um momento de ser criativo, é um momento de pensar em coisas novas e sair do convencional. Por isso que essa estratégia de dar algum prêmio, dar alguma coisa, é muito interessante. Porque vê que a marca está pensando em outras coisas. E se vocês puderem linkar com alguma coisa de ação solidária, é muito legal. Então, assim, teve uma hamburgueria lá em Florianópolis, que quando eles fizeram o lançamento deles, eles colocaram que a cada R$1 vendido, eles iam doar para uma ONG. E parece algo simples, só que foi um negócio que, tipo assim, todo mundo na cidade achou aquilo ali interessante e começou a fazer. Então, assim, é algo completamente tosco, que não tem dificuldade nenhuma de fazer, e vocês ainda vão estar ajudando em algum lugar. Então, isso é muito legal, porque a pessoa, quando ela for... E aí, até puxando o gancho da palestra do Caio, o branding é um conjunto de coisas. Então, assim, é muito difícil você conseguir fazer a sua marca ser visualizada e ser vista e ser reconhecida. Então, assim, se você linka a tua marca com alguma coisa solidária, com algum prêmio, com alguma coisa diferente, você vai ganhando um diferencial. Eu até dei um exemplo de uma empresa... Eu estava numa reunião esses dias, dei um exemplo de uma empresa. Eu não sei se vocês viram, mas teve, acho que foi, sei lá, faz uns 4 meses isso. A empresa fez uma ação, a empresa não tinha nada a ver com ajudar os animais, mas eles fizeram uma ação no Instagram que quanto mais compartilhamentos tivesse aquele post, mais doação de ração e coisa eles iam fazer para institutos que ajudavam animais. E, cara, o post chegou a ter mais de 1 milhão de compartilhamentos. E a empresa, na época, tinha, tipo, 5 mil seguidores. Os caras chegaram em 50 mil seguidores, com certeza eles rodaram tráfego em cima, só que eles pegaram o quê? Uma dor comum entre as pessoas. Né? Então, sempre quando as pessoas veem alguma coisa ruim na internet, seja alguma coisa, cara, gente passando fome, cachorro sendo maltratado, tudo isso gera um sentimento de emoção nas pessoas de querer ajudar, nem que seja um pouco. Então, é muito importante a marca de vocês ter um pezinho nisso. E o que eu estou tentando dizer é que assim, não precisa ser nada complexo. Cara, às vezes é uma pequena ação que você faz ali. E eu vejo muitas empresas usando datas comemorativas de uma forma muito vaga. Cara, por exemplo, quando for Dia das Mulheres, cara, eu sempre vejo todo mundo trabalha com e-commerce dando desconto. Cara, tem um monte de empresa que vai dar desconto nesse dia. Tipo, o que você vai fazer diferente? O que você pode fazer diferente? Cara, muitas vezes é achar uma ONG ali na tua cidade, faz uma mínima arrecadação ali que seja, que possa ajudar, que possa fazer a diferença, e aí você está mostrando que a tua empresa está pensando não só na venda, mas em algo maior. Então, assim, são coisas simples, só que mudaram o faturamento de várias empresas que eu já trabalhei de uma forma muito rápida. Então, assim, por isso eu sugiro começarem ou já começarem a testar, porque não é algo complexo, mas é algo que vocês vão poder fazer, e conforme der certo, isso vai motivando também. Então, assim... Eu vou terminar daqui a pouco, vou abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas, voltando para influenciadores, pensem que, assim, quando eu comecei a trabalhar com marketing, um comercial de TV para a gente fazer na época, eu trabalhei com Boticário, com M. Martin, com Ering, Coach, várias marcas que estavam gastando muita mídia naquela época. Foi bem quando o digital começou, faz mais ou menos 8 anos isso. Essas marcas gastavam muita grana com comercial de TV, e não era pouco, era tipo assim... 1 milhão, 2 milhões para fazer um comercial de TV rodando 30 segundos, e hoje isso praticamente não existe mais. Então, assim, só as empresas muito grandes estão fazendo isso, que são empresas que têm verbas de marketing altíssimas, os caras são obrigados a gastar. Então, assim, hoje, os influenciadores, eles são os novos canais de TV. É como se a gente tivesse milhões e milhões de novos canais de TV para você colocar o seu produto ali. Então, assim, muita gente pergunta para mim, do tipo, mas eu vou investir e eu não sei quanto que vai voltar. Por isso eu falo, se você puder investir em um influenciador por mês e o resto você pegar esses atores para rodar anúncio para vocês, cara, perfeito. Porque conforme for faturando mais, vocês vão pegando mais pessoas para divulgar. Então, eu diria que assim, essas 2 estratégias, premiação, member get member, conseguir fazer uma pessoa indicar a outra de uma forma rápida. Por isso que depois eu vou colocar, vocês devem estar no grupo ali do WhatsApp, eu vou colocar ali esses softwares que fazem isso automatizado, né, que é para a pessoa já receber o link, e aí fica contando o quanto ela já indicou.
E é bem fácil vocês fazerem, vocês conseguem embedar isso dentro da landing page, então fica super fácil. E a parte de influenciadores, não necessariamente vocês precisam de uma agência para ir atrás disso, muitas vezes vocês mesmos podem ir atrás do perfil, só que uma coisa importante, sempre quando alguém escolhe influenciador, eu vejo muito que fazem isso num gosto pessoal. Então, tipo, a maior cagada que você fizer é você olhar ali para um perfil e pensar, pô, essa pessoa acho que vai ser boa para a minha marca. Cara, muitas vezes não é. Se você não tem muita verba, você vai ter que pegar uma pessoa muito assertiva. Então, por isso que eu aconselho, tipo, cara, você não tem grana, começa a rodar um monte de criativo com um ator, com gente diferente, de jeitos diferentes, cabelo diferente, algo que meio que englobe a marca numa questão mais comunitária. E aí depois você vai começando a investir com influenciadores. Então, assim, eu vou finalizar porque eu não quero que fique muito longo. E lembrando que o almoço a gente está com uma empresa de hambúrgueres fazendo, então daqui a pouco vocês já vão estar com fome. Mas basicamente é isso. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Pode falar. Cara, eu uso para as três coisas que tu falou. Porque, assim, muitas vezes o influenciador ele não roda tráfego em cima do perfil dele para nada. Então, quando você começa a rodar anúncio em cima do perfil dele, você consegue um alcance muito maior. Então, por exemplo, supondo que você está fazendo uma ação de Member Get Member e você quer divulgar essa premiação de viagem. Pegar o influenciador e botar isso em toda a base dele vai ter um alcance gigante. Então, muitas vezes eu faço isso para brand awareness, eu faço isso para vender mais e eu faço isso para gerar mais reconhecimento. E aí, o que acontece? Muitos influenciadores eles não vão dar a senha do Instagram deles, os caras não querem fazer isso. E aí, o que vocês podem fazer? Tem APIs que fazem isso automaticamente. Então, é mais ou menos o jeito que a galera hackeia Instagram, é tipo phishing, né? Só que de um lado bom. O cara vai dar os dados dele e automaticamente isso sobe para você e você consegue subir essa campanha. Tem plataforma que faz isso automatizado já, então é muito mais fácil você conseguir um influencer aceitar fazer isso. Alguns não gostam de fazer isso, mas aí é gente muito grande que às vezes não gosta de fazer isso, porque ele cria a sensação de que ele está precisando rodar anúncio para aparecer alguma coisa dele. Só que isso é raro, mas eu já presenciei do influenciador não querer. Mas é uma coisa que assim, ajuda muito, porque você não vai depender só da tua base. Se tu fizer essa ação com o influenciador dentro do perfil dele, voltado para gerar leads e não diretamente voltado para compra, vale muito mais, porque você está pegando, às vezes, um influenciador que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, e você vai estar dizendo que a tua empresa está fazendo uma premiação ali para quem indicar mais. Tem muito mais chance de você captar um número gigante de leads fazendo isso, do que, às vezes, você botar esse influenciador para vender. Então, isso é interessante. Entendi, mas nesse caso, por exemplo, tem aquele modo do Instagram de conteúdo de marca, né? O influencer ele posta e aí você pode usar a postagem dele no AdLibra do Facebook, já está lá com publicação existente, você já usa o perfil dele direto através disso. Então, e dessa forma você acha que vale a pena ou melhor não, pegar daí realmente o acesso do perfil dele e fazer através disso? Eu acho que é melhor pegar o acesso do perfil dele e fazer através disso. Porque, assim, tudo que o Instagram está fazendo, de certa forma, todas essas coisas, é para evitar que não esteja claro que é uma publicidade. Então, assim, do nosso lado, que é quem a gente precisa vender com esses influenciadores, a gente precisa fazer isso acontecer. Antigamente, a gente podia fazer isso, que era o influenciador, ele não indicava que era uma publi. Hoje em dia, a gente não pode mais fazer isso, só que dessa forma fica um pouco mais sutil. Então, assim, fazer todas essas collabs ali que a plataforma disponibiliza nem sempre vai ser o melhor. Às vezes é melhor você pegar, rodar direto no perfil dele, colocar a oferta ali, não importa se ele for sinalizar que é publi ou não, vai funcionar muito melhor. Todos vocês têm e-commerce ou não? Mas é público feminino, masculino ou é variado? Uma coisa interessante sobre influenciadores. É muito raro um influenciador homem vender. Muito raro. Muito raro. É muito difícil um homem vender produto. Às vezes é melhor você pegar uma mulher, porque o público da mulher geralmente é muito mais homem do que mulher. Então é melhor você pegar uma mulher para vender alguma coisa para homem do que você pegar um homem para vender coisa para homem. Quanto tempo você acha de mínimo de tempo de loja para mexer com o influenciador? Eu acho que o quanto antes, na verdade. O quanto antes. Porque, assim, por exemplo, essa marca de cosméticos que eu trabalhava era uma marca completamente nova. Só que o que eles fizeram? No lançamento da marca, eles usaram muito influenciador. E aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo,
quando a gente foi contratar outros influenciadores, eles falavam, eu já escutei falar dessa marca, porque a gente rodou anúncio, a gente fez um brand awareness, então acaba que, às vezes, é mais fácil para o influenciador aceitar fazer uma publicidade, porque ele já ouviu falar, já tem aquela coisa na mente. Então, assim, eu sempre falo que o quanto antes, principalmente se a marca estiver acabando de ser lançada. É igual uma marca de shampoo que lançou ano passado, que eles fizeram o lançamento direto da marca com o Whindersson Nunes, e aí depois eles pegaram outros influenciadores também, e a marca deu um hype gigante, porque eles já começaram lançando a marca com alguém que era a cara da marca. Então, assim, as marcas mais convencionais já fazem isso há muito tempo. Se a gente for pensar em Pantene, marcas de coisa de cabelo, cara, eles sempre fazem um lançamento com algum influenciador. E aí, dentro disso de influenciadores, é legal, às vezes, você ter um embaixador da marca também. Alguém que está sempre ali falando. E isso é muito importante, porque, assim, cara, às vezes você roda tanto tráfego que a pessoa nem vê mais. Tipo, hoje, a cada um stories, praticamente, é um anúncio. Então, assim, às vezes, se é uma pessoa falando de uma forma legal, legendar, cara, tem muito mais chance. Então, às vezes, no caso de ser uma marca nova, pegar pede um briefing para a pessoa fazer um vídeo, de tipo, cara, essa marca aqui que acabou de lançar, eles me convidaram para conhecer o produto, eu acabei de testar, o produto é muito bom. Então, isso é muito legal, porque dentro da landing page de venda, é muito importante vocês terem esses depoimentos também. E aí, uma coisa que eu fazia também era, na contratação da influenciadora, pedir um depoimento dela para eu colocar isso dentro da landing page. E aí, o que acontecia? Quando a pessoa ia comprar o produto, tinha vários depoimentos ali, de pessoas comuns, de influenciador, então criava uma segurança na hora da compra. E isso é muito importante por causa da concorrência. Então, tipo, por que o cara vai comprar no teu e-commerce que ele nunca ouviu falar, se ele pode, às vezes, comprar o produto em outra marca? Então, isso gera uma credibilidade. Tipo, pô, a fulana de tal está aqui comprando, fez um depoimento, é legal. Então, se você lança uma marca, ou se ela está no início, e você já consegue colocar esses depoimentos na landing page, é muito bom, porque a pessoa tem muito mais segurança na hora de comprar. Então, eu sempre aconselho, tipo, desde o início, já usar, pode ser uma pessoa pequena, mas eu acho legal ter esses depoimentos em formato de vídeo também. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que tem gente que mexe no depoimento, na avaliação, tem um monte de gente que faz isso. Com certeza não é uma coisa legal, né? Porque você está estimulando a pessoa a comprar um negócio em cima de um review fake. Então, é muito legal quando você tem isso verídico, sabe? Então, a pessoa já vê ali, poxa, tem isso aqui, essa pessoa comprou, essa aqui testou, legal, vou comprar. Então, hoje não vai funcionar só o checkout transparente, a segurança de devolução. As pessoas querem saber se outras pessoas compraram. E uma coisa que eu acho interessante englobar aqui também é o seguinte, não existe só influenciadores que vocês podem usar. Tem vários outros tipos de influenciadores que vocês podem estar trabalhando. Tipo, tem, por exemplo, Instagram de fofoca, parece bizarro, mas Instagram de fofoca, geralmente, tem um volume de gente vendo muito alto. Então, às vezes, vocês estão vendendo um produto para a mulher, vale a pena você pagar uma empresa dessa para divulgar, do que, às vezes, começar com um influenciador. Porque, como as pessoas estão acostumadas a ver outro conteúdo, quando aparece um conteúdo diferente, ele chama atenção. Então, quando eu falo influenciadores, seria qualquer marca que pode influenciar. Não importa se é uma pessoa, se é uma empresa que fala de alguma coisa. Então, acho que é isso. Pode falar. Quando o Instagram ele é de figura pública, se eu não me engano, ele tem algumas restrições quanto ao anúncio para rodar. Quando você faz essas parcerias, você solicita que mude o Instagram para, sei lá, marca, ou você mantém e continua rodando ali mais para lead mesmo? Cara, eu diria que é meio roleta russa, assim. Você vai ter que testar. Tipo assim, eu tento incomodar o menos possível o influenciador, porque é uma galera difícil de lidar. Então, quanto menos coisa, às vezes, chata você pedir para ele, é melhor. É melhor, às vezes, assim, você fazer e aí mostrar para ele que precisa, do que já ficar pedindo um monte de coisa antes, entendeu? Então, assim, é mais uma estratégia de política de vizinhança para você poder lidar. Porque, muitas vezes, o cara não vai querer fazer função. Assim, eu já trabalhei com um influenciador grande que o cara simplesmente, não gostei desse briefing, eu não quero mais fazer. Então, assim, tem de tudo. Então, quanto mais aberto você for, mais chance você tem de conseguir mais coisas com aquela pessoa. Então, por exemplo, sempre que a gente fecha com o influenciador, é um combo de stories ou mais. Só que, muitas vezes, se você é uma pessoa legal com a pessoa, às vezes você consegue mais coisa. Então, assim, eu vejo como uma forma sutil de você fazer isso. Eu nunca tive problema de fazer isso. Claro que o Instagram muda o tempo todo, mas eu já rodei, sim, nesse tipo, em perfil assim, e nunca aconteceu nada. Só que tu vai ter que testar, e se der alguma merda, você vai ter que pedir para a pessoa arrumar. É mais fácil. E sobre o aplicativo lá que você
de cupom, para gerar cupom, para poder contabilizar o número de indicações. Você vai passar? Eu vou passar, eu vou mandar no grupo para todos vocês, porque tem 2. Tem um que é mais barato, que eu acho que dá para vocês usarem tranquilo. E aí ele tem toda uma aulinha ali dele de como que faz para usar. Mas a grande parte das empresas que fazem landing page, eu prefiro sempre fazer no WordPress, mas eles têm vinculação já com várias empresas que fazem landing page. Acho que tem vinculação com Landinge também. Então, fica mais fácil de você linkar uma coisa com a outra. E já tem vinculação com a ActiveCampaign. Então, você já consegue fazer e-mail automatizado. Então, tipo, tu pode ficar mandando, você conseguiu indicar 15 amigos, você está muito perto de ganhar seu prêmio. Tipo, ficar ali enchendo o saco mesmo. E aí eu acho legal, porque a pessoa ficou o tempo todo lembrando de ti, só que não em cima de uma coisa chata. Tipo, ela vai ficar querendo indicar mais gente, porque você está ali mandando para ela a contabilização de gente que ela está indicando. É isso, galera? Mais alguma pergunta? Fechou, então. Gente, vai ter alguém depois de mim agora? Fechou. Gente, obrigada. Foi um prazer falar aqui com vocês. Eu vou mandar esses links que eu falei no WhatsApp. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui no evento também. Vocês podem me chamar, posso ajudar em qualquer coisa. E é isso, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquei super feliz de falar aqui, tá bom?